Amados irmãos, o texto base do nosso sermão está em Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Leremos os 20 primeiros versículos. Romanos 3, de 1 a 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: Qual é então a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos, pratiquemos o que é mal, para que nos venha o que é bom? A condenação destes é justa. Que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra. Já a lemos, pedimos o teu favor sobre nós, nos abençoando nesta noite, nos ensinando. Ajude-nos, pois, nesse momento, ó Pai. Esse é o nosso clamor, o nosso pedido, e o fazemos confiados na mediação de Cristo Jesus, e pelo poder do Espírito Santo nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de uma das passagens mais difíceis da carta de Paulo aos Romanos. O conhecido pastor batista, John Piper, numa série de exposições que ele fez nessa mesma carta, ele menciona que vários estudiosos que ele consultou consideram esta passagem como a passagem mais difícil de toda a carta de Paulo aos Romanos. E a dificuldade está na maneira como Paulo argumenta. O argumento de Paulo aqui é difícil de seguir. É interessante que, depois que John Piper pregou o sermão nessa passagem, no domingo posterior, ele pregou outro sermão, cujo título foi Por que Deus coloca passagens difíceis na Bíblia? Com relação
a esta pergunta, por que Deus coloca passagens difíceis na Bíblia, John Piper, ele deu algumas respostas interessantes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Primeiramente porque, segundo ele, porque obriga o povo de Deus a estudar. Mas para que alguém estude, é preciso aprender a ler. Para que a pessoa aprenda a ler, porém, é preciso que ele vá a uma escola. Não é de estranhar, irmãos, que o movimento que deu início à ideia de escolas públicas em toda a Europa tenha começado com a Reforma Protestante, já que uma das primeiras coisas que os reformadores fizeram foi traduzir a Bíblia para a língua do povo. Acontece que, para que as pessoas pudessem ler, atente para o índice de analfabetismo na Europa medieval, era de aproximadamente 90% da população. Assim, era necessário abrir escolas. Não por acaso, irmãos, a primeira escola pública da Europa foi aberta em Genebra por João Calvino. Os reformadores tinham todo esse interesse na abertura dos estabelecimentos de ensino porque queriam que todas as pessoas aprendessem a ler a fim de que lessem as Escrituras. Portanto, passagens difíceis na Bíblia nos instigam, nos desafiam a buscar o preparo para poder entendê-las. Provocam também a necessidade de haver pessoas treinadas, pois a dificuldade de compreender passagens complexas reside no fato de que a Bíblia, sendo um conjunto antigo de livros, cujo primeiro livro foi escrito há 3.500 anos atrás, foi produzida numa cultura que não existe mais, a cultura do Oriente Antigo. A Bíblia foi escrita em línguas que não são mais faladas. O Novo Testamento, por exemplo, foi escrito no grego koiné. O hebraico daquela época não é mais falado. Hoje, Israel, o hebraico, que é o único país que fala hebraico, é falado o hebraico moderno. E o aramaico já é uma língua morta. Além disso, todos os autores já morreram. Ou seja, não dá para tentar esclarecer a passagem diretamente com o autor. Enfim, meus amados irmãos, esses fatores já serviriam por si só para justificar a dificuldade de interpretação dos textos bíblicos. Então, o fato da Bíblia ser um livro antigo, escrito em outras línguas, cujos autores já morreram, e de ter sido produzida numa cultura que não existe mais, fez com que a Reforma Protestante do século XVI se preocupasse em preparar seus pastores e líderes para entendê-la e ensiná-la corretamente. Desse modo, podemos afirmar que a razão pela qual há passagens difíceis na Bíblia é exatamente porque Deus se revelou a nós de modo que fosse possível extrair o melhor de nós, o melhor que podemos dar. O estudo da Bíblia faz com que nós nos esforcemos, procurando entender e conhecer a maravilhosa revelação que Deus nos deu. A Bíblia, ela mexe conosco, a Bíblia nos transforma, nos provoca, nos edifica, nos exorta, nos consola a fim de tirar o melhor de nós. Não é à toa que um dos 5 lemas principais da Reforma foi sola Escritura, somente a Escritura, e é nela que nós vamos encontrar Vox Dei, a voz de Deus. E com isso em mente, então, irmãos,
mesmo considerando uma passagem difícil, mas não impenetrável, nós vamos considerá-la, e para entendê-la, subiremos nos ombros de estudiosos, de gigantes, comentaristas dessa carta, mas principalmente buscando o auxílio poderoso do Espírito Santo. Outro item que vale a pena destacar para os irmãos é que Paulo aqui, ele está usando um estilo literário, tanto no capítulo 2, que nós já consideramos, aqui no capítulo 3, e também ele vai voltar em outros capítulos, ele está usando o estilo chamado diatribe. Esse estilo literário foi usado pelos cínicos, estoicos e, por último, pelos escritores cristãos. Esse estilo consiste em você ter um interlocutor imaginário. É como você estivesse aqui dando uma aula e uma pessoa lá no fundo levanta a mão e começa a fazer perguntas em frases curtas. E Paulo aqui vai fazendo, então, perguntas e respondendo, imaginando ser essas as perguntas que seriam feitas quando ele chegasse diante daquela igreja lá em Roma, onde havia muitos judeus, e certamente eles fariam esses questionamentos ao apóstolo Paulo, e assim ele vai construindo o seu argumento. Alguns teólogos eles ficaram questionando quem Paulo estava em mente quando ele estava ali imaginando aquela discussão. Quem Paulo pensava quando ele estava ali, principalmente porque Paulo aqui ele é ríspido, ele é meio duro com as suas respostas, e as pessoas, então, os estudiosos, ficaram perguntando quem Paulo estava em mente quando ele fez esses questionamentos. James Dunn, um dos maiores autoridades dos textos paulinos, ele fala que o melhor é imaginar que Paulo estava com o antigo Paulo na cabeça. O antigo Paulo na cabeça, ou seja, o Paulo convertido à fé cristã, o Paulo discípulo de Jesus Cristo, o seguidor fiel de Jesus, ele estava ali discutindo com o Paulo antigo, aquele judeu restrito, radical, que perseguia os crentes, porque achava que eles estavam contra a sua religião. Sem dúvida, é uma teoria interessante aqui para nós considerarmos. Esse interlocutor, irmãos, ele vai interrompê-lo por várias vezes com perguntas desconcertantes, querendo ali deturpar a sua argumentação. E Paulo, então, vai respondê-las. A primeira objeção aqui é como se o interlocutor estivesse falando assim para Paulo: olha, Paulo, pelo que você está dizendo, o seu ensinamento é uma sabotagem na aliança de Deus com os judeus. E Paulo vai responder: não, de maneira nenhuma, só estou querendo dizer que a aliança de Deus tem mais a ver com responsabilidade do que segurança e comodismo. É um privilégio enorme ser um judeu e ter recebido essa aliança, esse argumento do apóstolo Paulo, mas isso é uma responsabilidade também. Quando Paulo, no versículo 2, diz muita sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, Paulo vai ser mais detalhista, ele vai detalhar melhor esse privilégio que os judeus receberam no capítulo 9, quando lá no capítulo 9, principalmente nos versículos 4 e 5, ele faz uma lista de privilégios dados por Deus aos judeus. Afinal, eles receberam a aliança, os oráculos de Deus, as promessas, inclusive o Cristo. Jesus é um judeu. Jesus descende dos judeus. E aqui é uma boa aplicação para nós, irmãos, já começando aqui, talvez já aplicando o texto,
porque muitos, por serem presbiterianos, ou por pertencerem a alguma igreja de denominação histórica, se vangloriam de o serem e acham que precisam apenas ocupar um espaço nos bancos da igreja uma vez por semana e acham que isso é suficiente, já que eles fazem parte de uma casta privilegiada de pessoas que foram eleitas e salvas pela graça. É assim que os judeus viviam. Por terem herdado o sangue judeu, tinham a vida dissoluta, eles confiavam apenas no sangue que herdaram. A salvação, meus amados irmãos, é pela graça, mas a vida cristã ela precisa ser desenvolvida com temor e tremor, mostrar frutos de justiça. Lembrem do texto bíblico que nós lemos na ordem do culto, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2. A segunda objeção que encontramos no texto é mais ou menos isso. Paulo, o que você está ensinando anula a fidelidade da promessa de Deus. Paulo vai responder aqui de forma ríspida, de forma dura. Ela foi traduzida aqui no nosso texto de forma mais branda. Vejam que na tradução que nós estamos lendo, diz aqui de modo nenhum. A Almeida Revista Atualizada traduziu como de maneira nenhuma. O Dr. John Zisler, ele vai sugerir que a melhor tradução seria, como os irmãos ouvem de vez em quando, alguém quando responde assim de forma dura, alguém diz assim, nem morto, nem morto. John Zisler vai sugerir essa tradução. E por isso que Paulo, logo no versículo 4, em seguida vai dizer, seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso. A objeção 3 vai dizer assim, Paulo, o seu ensinamento contradiz a justiça de Deus. Paulo, irmãos, ele fica tão constrangido, aqui, é o que parece, com essa interrupção do interlocutor, que ele abre aqui um parêntese no versículo 5, ele diz assim, falo em termos humanos. É como Paulo estivesse dizendo assim, olha, esse argumento é tão absurdo que não cabe ser um argumento teológico aqui, mas vou responder mesmo assim. Vejam que no versículo 6, a sua resposta é claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? Paulo diz aqui, como um homem pode dizer que Deus é injusto? Imaginar, impugnar aqui o seu juízo, não tem cabimento, é como Paulo dissesse assim, não tem cabimento uma afirmação como essa. Vejam que Paulo prolonga o argumento no versículo 5, parece que Paulo ele vai se apropriando aqui de argumentos absurdos, e agora, nesse prolongamento do argumento, ele diz o seguinte, olha aí o versículo 7, como se ele dissesse assim, ó, Paulo, o que você está ensinando é que a gente tem que pecar mais para que a glória de Deus seja mais evidenciada em nós. Ou seja, pratiquemos o que é mal para que venha o bem. Esse é o argumento ali daquele interlocutor diante do apóstolo Paulo. É mais ou menos, irmãos, aquela argumentação, alguns irmãos já devem ter ouvido isso, pessoas que jogam lixo na rua. E alguém, quando vai ali questionar, por que você está fazendo isso? Jogando lixo na rua? Aí a pessoa diz assim, eu jogo lixo na rua para não tirar o emprego dos garis. É mais ou menos esse argumento absurdo que é colocado aqui por Paulo, ou pelo interlocutor, e Paulo responde, como ele já havia feito, é claro que não. É claro que não. E porque o Evangelho, como Paulo destaca em vários momentos,
o Evangelho insiste de forma inequívoca, irmãos, que os frutos da justiça devem ser praticados depois da justificação. Depois que nós somos convertidos a Cristo Jesus, como diz a própria palavra de Deus, nós fomos salvos para realizarmos as boas obras. Nós somos salvos pela graça. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça. Sempre que os irmãos, principalmente os textos paulinos, os irmãos vão ler Paulo dizendo, somos salvos com o objetivo de, ou seja, os frutos da justiça sejam ali praticados por todos nós. Do versículo 9 a 20, irmãos, nós entramos num bloco aqui que o escritor Eugene Peterson, ele intitula como estamos todos no mesmo barco furado. É isso que o autor ele coloca, estamos todos no mesmo barco furado. Ou seja, temos nós alguma vantagem? É o que Paulo afirma aí logo no começo. Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois, e Paulo faz essa conclusão, é que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Meus amados irmãos, não há um justo, nenhum sequer. Todos nós estamos no mesmo barco furado. E para esclarecer que os judeus não tinham nenhuma vantagem, no sentido de que uma vida piedosa requer frutos, requer obediência a Deus, amor a Deus, Paulo, nesse bloco aqui de 9 a 20, ele vai citar 6 textos do Antigo Testamento. Ele já havia citado o Salmo 51 anteriormente, mas agora ele vai citar aqui 6 textos do Antigo Testamento, textos que os judeus conheciam muito bem. Paulo ele usa aqui também um estilo literário que os rabinos usavam bastante, de ligar um verso ao outro. É como se fosse um colar de pérolas que vai ali juntando um com o outro para nos trazer verdades preciosas da palavra de Deus. Nesse argumento que ele vai usar de citações do Antigo Testamento, ele vai usar aqui os Salmos e termina com Isaías, do profeta Isaías. E nessa argumentação de citações, ele vai personificar o pecado. É como se Paulo colocasse aqui esse texto mostrando como se fosse uma pessoa que escravizando, ou então uma entidade escravizando toda a raça humana. O Dr. John Stott, ele vai dizer que essa sequência de 6 citações do Antigo Testamento vai apontar para 3 coisas. A primeira é a ausência de Deus na vida é marcada pelo pecado. Vejam que desde a primeira citação que Paulo faz, no Salmo 51, quando ele diz, não há quem busque a Deus, até a última citação, quando ele diz, não há temor nos seus olhos, ou seja, a ausência de Deus é marcada pelo pecado. A segunda coisa que John Stott destaca nessas citações é como o pecado destrói o ser humano. O pecado destrói o ser humano. Por isso que nas citações aqui fica claro que o nosso ser se tornou depravado. Depois da queda, irmãos, todos nós nos tornamos depravados. Aquela imagem de Deus foi distorcida. Não há um centímetro no nosso corpo que não seja depravado. Até as nossas melhores ações estão ali. Alguma coisa, algum pecado há ali no meio, quando nós praticamos coisas boas. Handley Mully, o bispo de Durham, ele tem a seguinte citação com relação a essa questão. Ele diz o seguinte, a prostituta, o mentiroso e o assassino estão destituídos da glória de Deus
mas você também está. Pode ser que eles estejam no fundo de uma mina e você no cume de uma montanha. No entanto, tem tanta capacidade quanto eles de encostar nas estrelas. O nosso ser, meus amados irmãos, ele está deturpado por causa do pecado. E a terceira coisa que John Stott destaca nas citações do Antigo Testamento, por Paulo, é a universalidade do pecado. O pecado atingiu toda a raça humana. Toda a raça humana, toda a criação foi atingida pelo pecado. É por isso que Paulo, no final, nos versículos 19 e 20, ele vai afirmar o seguinte: para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Meus irmãos, é como se houvesse ali um tribunal, estavam ali julgando, o juiz, ele apresenta as provas, todas as provas mostrando ali, provas incontestáveis, e aí o juiz dá a palavra ao réu para que ele se manifeste, e o réu, ele está tão constrangido, irmãos, ele está tão sem graça diante das provas incontestáveis que ele fica calado. É isso que Paulo vai dizer aqui: se cale perante a verdade, perante as provas que estão diante de todos. Finalmente, irmãos, no versículo 20, ele encerra toda a sua argumentação. Essa argumentação começa lá no capítulo 1, no versículo 18, e veio aqui até o capítulo 3, versículo 20. Ele vai falar de forma muito forte aqui, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que está escrito na lei, e aqui significa a Bíblia a hebraica completa, a Bíblia do Antigo Testamento, muito conhecida dos judeus, aplica-se naturalmente ao povo da lei, ou seja, a lei expõe o pecado. A lei levanta o pecado, mostra claramente que todos nós somos pecadores, mas a lei não pode curá-lo. Não pode curar ninguém. Então, os judeus, como também os gentios, têm de se confessar moralmente falidos. Todos eles, gentios, judeus, toda a raça humana está moralmente falida. O que Paulo está afirmando, irmãos, é que todos pecaram. Não adianta choro, não adianta nenhum tipo de argumento, todos receberão a ira de Deus. Mas existe uma esperança. Existe uma esperança, irmãos, existe uma esperança para qualquer um dos dois grupos, tanto judeus como gentios, e ela será achada na misericórdia de Deus, tão somente na misericórdia de Deus. É por isso que na sequência aqui do texto, irmãos, a partir do versículo 21 desse capítulo, Paulo vai mostrar aqui de forma excelente, até o capítulo 8, toda essa extensão, Paulo vai mostrar como o Evangelho vai mudar a realidade do julgamento e da ira de Deus. Esse bloco, a partir do versículo 21 aqui desse capítulo 3, até o capítulo 4, 25, Paulo vai explicar o que é a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus. Muitos alegam, inclusive, que do versículo 21 ao versículo 26 desse capítulo 3 é a parte mais importante da carta de Paulo aos Romanos. É isso mesmo que vocês ouviram. Aqui nós vamos encontrar
a parte mais importante da carta de Paulo aos Romanos, porque Paulo vai mostrar que a cruz interrompe tudo. A cruz vai mudar essa realidade do pecado, de quão terrível é o pecado. Temos a grande resposta para a situação desesperadora do pecado que acabamos de considerar nos primeiros capítulos da carta de Paulo aos Romanos. Meus amados irmãos, nós podemos aqui aprender muitas lições com essa passagem de difícil interpretação, é verdade, que segue raciocínios tortuosos, ou como diz o próprio tema do nosso sermão, perguntas e respostas desconcertantes. Sem dúvida alguma, uma lição que nós podemos aprender é que há uma inclinação no coração humano para questionar Deus. Há uma inclinação no coração humano de se revoltar contra Deus, de questionar Deus, o seu julgamento. Tenha certeza, meus amados irmãos, que vocês vão encontrar pessoas que a todo instante questiona Deus. Por que criancinhas morrem? Por que existem guerras? Por que Deus permite que existam guerras? Por que Deus permite que crianças morram? Por que Deus permite que existam pobres, pessoas passando fome? E nós vimos aqui alguns desses questionamentos, porque o coração humano tem essa triste tendência de não se sujeitar aos oráculos de Deus. Geralmente essas pessoas que questionam Deus, irmãos, elas não ligam, não estão nem aí para Deus. Não estão nem aí para Deus. Não querem conhecê-lo. Não querem ouvir nem a respeito de Deus. Mas sentem prazer em questionar, em se rebelar contra Deus. Se o Senhor não tiver misericórdia de nós, o nosso coração carnal, rebelde e corrupto, se levantará contra ele e vai questionar, vai rebelar-se, como vimos nas perguntas desconcertantes desse oponente imaginário do apóstolo Paulo. Nós podemos aprender também que os judeus, eles receberam privilégios da parte de Deus, mas perderam por causa da incredulidade da revelação e também porque eles rejeitaram o Messias, o nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A incredulidade dos judeus e a rebeldia dos gentios, dos pagãos, apontam para algo que todos nós sabemos. Nós somos uma raça corrompida e pecadora num universo criado, sustentado, governado por um Deus bom. É por isso que as pessoas se rebelam. É por isso que as pessoas questionam Deus. Porque Deus é bom e nós somos corruptos. Somos rebeldes. Somos pecadores. Outra coisa no texto que nós aprendemos é que Deus haverá de julgar o mundo um dia. Essa é uma realidade que está em toda a Bíblia, irmãos. Palavra de Deus, algumas pessoas perguntam assim, será que Deus vai fazer isso mesmo? Será possível que Deus coloque pessoas no inferno? Eu não acredito nisso. É alguma coisa tão dura de entender. Uma coisa é o que você pensa. Outra coisa é a realidade
essa verdade incontestável ensinada na palavra de Deus. Tenta perceber que são duas coisas diferentes. Uma coisa é o que você acha, outra coisa é o que a Bíblia ensina. Essa palavra de Deus, como nós falamos aqui no início, foi escrita há 3.500 anos atrás. Começou a ser escrita. E está até hoje aqui. Estamos aqui reunidos, ouvindo, os irmãos estão ouvindo a mensagem extraída dessa palavra, que resiste ao tempo, que resiste às perseguições. Precisamos dividir isso, é preciso considerar que uma coisa é o que você pensa, uma coisa é o que a palavra de Deus, inerrante, verdadeira, afirma. Deus será perfeitamente justo quando Ele julgar o mundo. Por isso, a única atitude correta, a única atitude que nós devemos ter com relação a tudo isso é reconhecer os nossos pecados, confessar-lhe a nossa iniquidade e dizer-lhe em oração, dizer a Deus: Senhor, Tu és bom, justo e verdadeiro. Eu sou mau, teimoso, rebelde. Tem misericórdia de mim. Essa é a atitude que nós devemos ter com relação a essa verdade. Tem misericórdia de mim, Senhor. Dizer também, reconhecer Teu Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, derramou o Seu precioso sangue para me salvar. Eu quero ter a minha vida transformada, mudada. Eu quero que o meu coração e a minha mente se sujeitem ao senhorio de Cristo, o Filho de Deus, o nosso Redentor. Se você é crente em Cristo Jesus, nunca perca a humildade de reconhecer que ainda somos pecadores. Nós temos ainda essa natureza adâmica, no sentido de querer fazer a vontade de Deus, produzir frutos de justiça, não apenas ocupar o banco aos domingos, e apenas isto, mas diante da transformação que Deus fez na sua vida, você também mostre ao mundo como sal da terra e luz do mundo. Se você ainda não foi transformado pela graça e o poder do Espírito Santo, dando-lhe fé em Cristo Jesus, esse é o momento propício para você pensar com relação a isso, com relação à sua vida, entregar sem reservas o seu coração a Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, o nosso Redentor. Isso não quer dizer que você não terá dúvidas. Diante de textos difíceis como esse, certamente você ainda terá dúvidas, e essas dúvidas serão sanadas com o passar do tempo. Mas uma coisa você pode ter certeza: Deus é justo e o homem mentiroso. É por isso que só há uma saída para o ser humano. Há uma esperança, mas a esperança está em Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, para que essa realidade de pecado tão desastrosa, tão dura, seja transformada pela transformação da nossa vida, pelo poder do Espírito Santo, dando-nos fé em Cristo Jesus.
Irmãos, não há um justo sequer. Todos são pecadores, ninguém será justificado por obras da lei. Todo ser humano é condenável diante de Deus. Todos nós merecemos o inferno. Mas há uma esperança. Há uma esperança, irmãos. E a esperança está em Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.